Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Deus abençoe vocês. Aqui é a Bilu. E hoje nós vamos fazer aquele quadro que vocês gostam muito, que é Conversa na Pia também é terapia. Vamos lá? Hoje nós vamos trazer um assunto bem diferente dos assuntos que a gente tem trazido no Conversa na Pia também é terapia. É um assunto que deveríamos ter na nossa igreja sempre, mas é o tipo de palavra que tem se distanciado cada vez mais dos púlpitos. A palavra de Deus em Salmos 25, nós vamos ler o 10 e o 14, tá? Fala assim, Salmos 25, versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Conserto aqui são alianças, né? E o 14, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber seu conserto, a sua aliança. Nós vamos estar falando a respeito de aliança. Deus gosta muito de fazer aliança. Ele faz aliança com a gente através da palavra dele, através das promessas dele. Ele fez aliança com Davi, com Josué, ele fez aliança com Noé, pessoas comuns, na verdade, né? Só que quando elas ouviram, né, os ensinamentos, ouviram a aliança, o propósito, o projeto de Deus para a vida deles e para a vida daqueles que estavam ao redor deles, né? Se esses homens tivessem quebrado essa aliança com Deus, como seria a nossa vida hoje? Vocês já pensaram nisso? Como seria a nossa vida hoje se aqueles homens não tivessem uma aliança firmada e justa com o Senhor? O quão importante é fazer aliança e cumprir essa aliança. Aliança nada mais é que compromisso, que respeito, que atitude, que confirmar algo, dar a tua palavra referente àquilo. Isso é uma aliança. Nós vemos quando um casal, né, vai casar, tem sempre a aliança como um símbolo, né? Vocês veem que a aliança, peguem a aliança de vocês aí, a aliança ela não tem aquela solda, ela é infinita, né? Ela é infinita, ela começa, não tem uma solda, ela não tem nada. Ela é uma aliança. A aliança ela não pode ser quebrada. Deus não quebra a aliança dele para conosco. E por que a gente tem quebrado tanto a nossa aliança com o Senhor, o nosso compromisso com o Senhor? Será que o Senhor, ele se agrada dessas quebras de aliança? O que é aliança? Aliança é o compromisso, eu com meu marido, nós com a igreja com o Senhor com a sua igreja. O nosso Deus, ele é chamado o Deus da aliança. Deus gosta de fazer aliança com o teu povo. Ele fez aliança com o povo de Israel. Até hoje a gente vê a aliança de Deus com o povo de Israel. A gente vê que o povo de Israel é um povo muito próspero. A gente não vê esse povo aí passando necessidade, porque a aliança de Deus continua ali. Deus não quebra a aliança dele com o teu povo. Por mais que a gente quebre a nossa aliança com Deus, Deus não quebra a aliança. Só que nós podemos ver que quando a gente quebra a aliança, isso é maldição para a nossa vida mesmo. Isso é maldição para a nossa vida. Ao invés de a gente andar para frente com Deus, a gente só vai atrasando a nossa vida quando nós quebramos uma aliança com o Senhor. Ele se mantém firme, ele não é homem para voltar atrás da sua palavra. Ele honra a aliança dele. Deus não é volúvel. Deus nos mostra 3 tipos de aliança. A primeira, aliança com ele.
A segunda aliança, com a nossa família. E a terceira aliança, a nossa igreja, a igreja do Senhor. Com as nossas obras, com aquilo que nós fazemos dentro da igreja. Com nossos anos de igreja, nosso tempo de igreja, nosso tempo de aliança com o Senhor, nós temos visto muitas pessoas quebrando esta aliança. Pessoas que não têm compromisso. Uma hora ela vai para a igreja, outra hora ela não vai. Uma hora ela sustenta os cultos, outra hora ela já não sustenta mais. E aquelas pessoas que quebram o compromisso sempre com o Senhor. Compromisso com horário. Será que horário é compromisso? O horário quer dizer compromisso também? Eu falo para uma pessoa assim, olha, vamos nos encontrar às 2 horas da tarde no restaurante tal. Eu tô lá 2 horas, dá 2h10, 2h20, 2h30, dá 3 horas e essa pessoa não aparece. Essa pessoa está quebrando aliança? Está quebrando aliança comigo, aliança com Deus. Além de quebra da aliança, ela também está quebrando aquilo que é mais honroso também. É a confiança. Porque hoje ela quebra aliança, amanhã ela quebra aliança, logo eu não vou mais confiar nela. Logo eu não vou mais querer marcar horários com essa pessoa, porque ela não tem compromisso com a aliança dela. Quantas pessoas dentro da igreja a gente tem visto isso? Quantos domingos nós não temos visto essa quebra de aliança? O culto começa às 6 horas e as pessoas estão chegando 5 para 6, 6h10. Isso é quebra de aliança? Essa falta de aliança, essa falta de compromisso nos traz maldição. Muitas pessoas têm esquecido disso. Isso não é mais falado, a quebra de aliança não é mais falada, não é mais ouvida nos púlpitos. Por que será? A maldição que é a quebra de aliança. Não temos mais ouvido falar a respeito de exortação nos púlpitos. Será que os pastores estão cansados? Será que os pastores estão cansados de lutar pelas ovelhas? Será que os pastores estão como um pai que tem os seus filhos problemáticos e eles estão cansados de falar sempre a mesma coisa, exortar diariamente? Será que os nossos pastores estão cansados ou preocupados em esvaziar ainda mais a igreja? Porque nós temos visto as nossas igrejas vazias. Por quê? Será? Muitos falam que a igreja vazia está vazia porque ela está falando a verdade, porque ela leva a palavra genuína. Eu não tenho visto isso. Está sendo mais fácil apontar a igreja preta, que está lotada de gente, do que apontar a igreja que está vazia. A igreja vazia é a igreja perfeita. Já perceberam? A igreja vazia é a igreja perfeita. É aquela que o pastor ele exorta, o pastor leva a palavra genuína, o pastor ele está ali fiel com a palavra de Deus. Será? Será, meu amado, minha amada? Será, meus pastores amados? Será que a igreja não está vazia porque ela está cansada de ouvir palavras que só passam a mão na cabeça do teu povo? Será que a igreja está vazia porque ela não tem ouvido mais falar a respeito de exortação em cima do púlpito? Será que a igreja tem visto pastores melindrosos em cima do púlpito? Será que o motivo não é outro? Eu abro aqui um parêntese. Será que o motivo não é outro?
Muitas vezes a gente quer culpar, né? A igreja preta, ela está tirando os membros da nossa igreja e a igreja preta está enchendo. Não. A igreja preta, ela traz a palavra genuína como a tua, viu? Só que ela traz de uma forma que o jovem entende esse linguajar. Hoje nós estamos sentados no púlpito, sentados na igreja, no banco da igreja, ouvindo o pastor falar, e o pastor, por ter uma faculdade, por ter entendimento maior que o nosso, maior que pessoas de idade, nós estamos ouvindo, sabe o quê? Sabe o que a gente entende do que o pastor está falando? A gente entende isso, ó. Tem pastores que falam com um linguajar tão assim, sabe, tão entendido, tão cheio das letras, que para a gente entender o que o pastor está falando, a gente precisa estar com um dicionário bíblico nas mãos. A palavra de Deus, pastores, é para vocês que eu estou falando, para todos vocês. A palavra de Deus, ela tem que ser aplicada a todos, de uma forma que desde o mais velho ao mais novinho entenda o que você está querendo passar no púlpito. Por que a palavra de exortação ela não está sendo entendida? Andréia, eu exorto a minha igreja, mas por que a tua igreja continua no mesmo erro, continua no mesmo pecado? Porque ela é desobediente? Ou porque você, cada vez que você exorta a tua igreja, você está se escondendo atrás de palavras? Seja claro, fale a respeito do juízo de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, você quer continuar no pecado, na tua falha, nas tuas fraquezas? O juízo de Deus, nosso Deus, é um Deus justo e Ele vai entrar com juízo, com justiça sobre você. O tribunal do Senhor, Ele está vindo e Ele vai vir, Jesus vai vir para te julgar pelas tuas falhas, pelas tuas fraquezas, pelos teus pecados diários. Por que, pastor, você tem medo de falar isso? Por quê? A que custo, minha irmã, meu irmão, você tem ido à igreja? Você chega atrasado. Às vezes você chegou, já terminou até a parte do louvor. Chega assim, né? Esbaforido, se sentindo, eu sou a coitada, porque eu tenho muitos afazeres durante o dia e eu não consigo chegar no culto, numa IBD, na hora certa. Se Jesus tivesse chegado na primeira oração no culto, você tinha ficado. Deixa de fazer papel de coitada, papel de coitado, isso é vergonhoso. Cada vez que você chega num evento na tua igreja, seja num ensaio do coral, seja numa reunião com um pastor, seja o que for, cada vez que você chega atrasado, você mostra a falta de compromisso que você tem com Deus. E quão vergonhoso é para nós que chegamos no horário certo, ter que ouvir sempre a mesma ladainha. Irmãos, desculpe, nós chegamos atrasados. Olha, desculpe. O que importa é que a gente chegou. Será? Eu tinha um pastor Natanael, eu amo esse pastor. Esse pastor, ele era daquela pessoa que em cima do altar, se ele visse alguém lá na igreja conversando, ele parava tudo e falava, irmãos, irmã, vocês querem dividir esse assunto aqui para nós, porque tá tão interessante? Divide com a gente o assunto. Ou então, quando falava-se alguma coisa, né? E a pessoa ali, uma olhar para outra, dava risadinha, ele falava assim, irmão, falamos alguma coisa engraçada aí, divide com a gente, porque nossa, que igreja também quer dar risada junto com vocês. O nosso pastor,
ele falava mesmo, ele chamava atenção mesmo. Pastor Oriosvaldo da Batista da Vila Euro, um pastor muito amado, hoje falecido, se ele estava no púlpito falando, levando a palavra, e os irmãozinhos lá atrás conversando, ele chamava atenção na hora daqueles irmãos. Por que não existem mais pastores assim? Exortava com amor, mas não deixava de exortar. Porque hoje nós não vimos pastores assim. Será que é medo de esvaziar a igreja? Eu te falo uma coisa. Dos 7 anos que eu passei numa igreja e 7 anos que eu passei na outra, eu nunca vi ninguém sair da igreja. Eu só via a igreja crescendo mais ainda. Por quê? Porque os pastores estavam mantendo a sua aliança, o seu compromisso com Deus. O primeiro compromisso, a primeira aliança que o pastor deve ter é com Deus, depois com a tua igreja. E o compromisso que o pastor tem que ter com Deus, o primeiro é levar a palavra. E a palavra, ela traz, sim, confronto. Se a palavra que o teu pastor está trazendo no altar não tem confronto, não está te afrontando, não está apontando os teus erros, as tuas falhas, os teus pecados. Se a palavra que o teu pastor está falando no altar não está trazendo isso, tem coisa errada. Quando nós descemos as águas, muitos de nós aqui descemos as águas, né? No batismo. O que falamos? O que é falado para nós no batismo? O que a palavra de Deus nos fala? Você crê em Jesus, o único e suficiente Salvador da sua vida? Aí você responde, sim. Promete honrar, respeitá-lo todos os dias da sua vida? Você responde, sim. Então, segundo a sua profissão de fé, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí você, a pessoa que está sendo batizada, ela morre para o mundo e nasce para Deus. Mas parece que tem passado anos e anos e muitos têm esquecido dessa aliança, porque o batismo ele é uma aliança com Deus. É uma nova aliança. Morre o homem, o velho homem, que na verdade ele não morre, né? Ele adormece, né? Porque às vezes se a gente não tomar cuidado, esse velho homem acorda, né? Então adormece o velho homem e nasce o novo homem. Temos visto esta falha entre nós, entre os crentes dentro da igreja. Porque muitos têm deixado o velho homem sobressair dentro da igreja. Veja você, eu anotei algumas coisas que mostram isso, que mostra essa falta de compromisso, esse esquecimento de compromisso com Deus, a aliança que foi feita com Deus. Sabe por quê? Mostra, vocês vão ver. Porque suas atitudes mostram isso. Muitos estão na igreja, mas não deixaram a sua cerveja, não deixaram o seu vinho. Tem pastores que têm vergonha de abrir a sua geladeira na frente dos crentes, dos fiéis, dos seus irmãos da igreja. Tem vergonha de abrir a tua porta de armário, porque ele sabe que ali eles vão olhar a garrafa de cerveja, vão olhar a garrafa de vinho. E não adianta, isso vai te julgar, vai te julgar. Tá? Ah, mas a palavra de Deus fala que não bebedeis, não é beber em excesso. Mas irmãos, quando você começa um copo, você não vai ter domínio de um copo só. Não queira se enganar. Brigam, os cônjuges brigam um com o outro, desrespeitam um ao outro.
desrespeitam, filhos desrespeitando o pai, filhos crentes que estão na igreja desrespeita pai, desrespeita mãe, desobedece pai, desobedece mãe. Usam roupas mundanas. As roupas estão mais mundanas hoje que você se diz crente do que as roupas que você usava outrora. Homens hoje, a gente vê na igreja hoje, homens usando roupas curtíssimas, apertadíssimas, mostrando o trabalho que você está tendo durante a semana inteira na academia. Roupas afeminadas, homens usando roupas afeminadas, pastores em cima do púlpito usando roupas afeminadas, roupas grudadas parecendo segunda pele. Mulheres que se diz crentes usando roupas segunda pele, grudadas, mostrando a traseira, mostrando o capô do Fusca na frente, chamando a atenção de homens. Isso, irmãs, é sim uma vergonha. Olhe para a roupa das senhoras da igreja. Mas, irmãs, pensa numa coisa. Pastores, pensa numa coisa. Se vocês não corrigirem as mulheres, os homens da igreja de vocês e continuarem vendo as irmãs com roupinhas grudadinhas, tanto a parte de cima como a parte de baixo, os homens usando roupinhas afeminadas, a visita que chegar na tua igreja, ela não vai ficar. Sabe por quê? Porque quando ela olhar, ela vai ver, aqui não tem pastor. Dói, pastor, falar isso para você? Que doa. Dói, pastor, ouvir isso? Dói. Mas que essa palavra que eu estou te dando hoje doa mesmo. Porque a palavra de exortação, ela tem te exortado, mas você não tem exortado a tua igreja. O Senhor tem pesado a mão sobre você, mostrando que não tem visita na tua igreja. E quando tem visita, é os teus familiares, é os teus amigos. Mas a visita mesmo que chega na tua igreja, ela não volta. Por que ela não volta? Porque ela vê que naquela igreja não tem pastor. Mulheres, vocês acham que as senhoras da igreja não enxergam você? Elas enxergam. Elas enxergam. Elas veem a roupa que você usa, ela vê o teu vocabulário dentro da igreja. Por isso que as senhoras hoje, elas não se misturam com as mulheres de 50 a 60 anos. Porque o vocabulário dessas mulheres são totalmente diferentes. Sabe por quê? Porque essas senhoras já alcançaram um nível de maturidade, de santidade, que não competem com o teu nível de santidade. Você, mulher jovem na igreja, você está desrespeitando os senhores, desrespeitando as senhoras, primeiramente desrespeitando a Deus. Dói essa palavra? É para doer. Cadê a aliança que você fez com Deus? Pastores, obreiros, diáconos e diaconisas, vocês foram levantados para fazer a obra de Deus na igreja. Não foi levantado para ficar dando bronquinha em criança. Dar bronca em criança qualquer um dá. Vai exortar obreiros, obreiras, diáconos, diaconisas. Vai exortar irmãzinha. Exortar criança é muito fácil. Cadê as exortações nos púlpitos, pastores? Cadê a exortação nos púlpitos? Mas não é exortação assim, irmãs, meus irmãos. Não é essa exortação, não. Meus amados, minhas amadas, isso não é exortação. Irmãos, se vocês não se corrigirem, a porta do inferno está esperando a tua entrada.
A porta do inferno está te esperando. Ou você acha que a tua roupa curtinha, a tua roupa apertadinha, a tua cerveja, o teu vinho no teu armário vai te levar para o céu? Não. Sabe por quê? Esse teu vinho, essa tua cerveja vai subir a tua cabeça e logo você vai estar desrespeitando a tua esposa, desrespeitando o teu esposo. A tua roupa, mulher, está fazendo com que homens na rua e homens na igreja te olhem de um jeito que o teu marido não está te olhando. É por isso que você está usando essas roupas na rua e na igreja. Porque homens, vocês não estão olhando a mulher de vocês como se deve. Vocês não estão exortando a mulher de vocês como vocês deveriam exortar. Pega a tesoura e rasgue esta roupa. Honre aquilo que Deus, a aliança que Deus tem feito com você, homem. Deus tem te dado uma família, mulher, filha e filhos para você cuidar, para você ser o pastor dessa sua família. E você tem desonrado a aliança com Deus. Isso te trará maldição. Logo você vai falar, vai passar vergonha no mundo cristão. A minha filha está solteira, está grávida. A minha filha saiu da igreja, está no mundo. Os meus filhos, meu filho está namorando um rapaz. Meu filho foi convidado a sair com um rapaz. Por quê? Porque está usando roupinhas grudadinhas no corpo. Você está sendo confundido. Você está usando roupas que está confundindo o mundo e o mundo não está vendo a luz. A roupa que você está usando, a sua atitude, as suas palavras estão confundindo, estão ofuscando, deixando opaca a luz de Cristo em você. E o mundo não está te enxergando como um servo de Deus, como uma serva de Deus. As ovelhas, pastores, precisam ser dirigidas pelo pastor, por você. Ela precisa ser direcionada para ser santa, para ela se separar, aprender a se separar das coisas do mundo. Às vezes, pastor, você precisa chegar na tua ovelha, arrancar a casca da ferida. A ferida precisa ser aberta para sentir as dores, mas é através dessa dor que as cicatrizes vão vir perfeitas. Sabe aquela cicatriz imperceptível? É essa cicatriz que você tem que deixar nas tuas ovelhas. Vai doer? Vai doer em você, vai doer em mim, vai doer em todos nós. Mas essa dor precisa vir à tona, para que nós tenhamos certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Sabe quando eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus? Não é quando eu simplesmente creio em Cristo. É quando eu creio em Cristo, eu creio na palavra de Deus e eu vivo a minha vida de uma forma que eu não dê motivo para ninguém vir me corrigir. Precisamos, pastores, de palavras que nos corrijam, palavras que nos afrontam, palavras que apontam os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Para se curar, nós precisamos abrir as cicatrizes. Precisamos honrar os nossos compromissos, que é nascer de novo, que é nascer para Deus e morrer para o mundo. Por que as nossas igrejas estão vazias? Deus abençoe vocês, meninas e meninos, irmãs e irmãos, que sejamos santos e separados, que o nosso caminho venha a ser caminho de santidade, que não tenhamos medo e nem receio de exortar o nosso irmão. Porque primeiro, antes de exortarmos o nosso irmão, nós temos que exortar a nós mesmos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.
A palavra de Deus, ela é assim. Ela exorta, ela dói, mas ela é a pura verdade. Amém?